Olá, gente. Vocês que acompanham o meu canal Psicologia do Cangaço, também tenho no Facebook, no YouTube, e no Instagram. Se quiserem dar o like, é importante. Por que o like é importante? Porque quando nós colocamos uma outra matéria, aí então o YouTube entende que alguém que deu like, gostou da matéria, vai nos seguir. Se quiser também, inscreva-se no canal, que é importante, né? Afinal de contas, todo mundo pede que faça isso, porque eu não vou seguir o mesmo caminho daqueles que já têm, que já estão com os seus canais há muito tempo e fazem isso. Então, para falar sobre o cangaço, hoje, é importante eu citar, né, que estamos aí com outras pessoas em um nível mais, digamos assim, pessoas que são de várias áreas, do jornalismo, do direito, tal seja o Tiago Pavinato, que está bombando aí com os livros e ele, num único dia, ele autografou 2.000 exemplares, né? E está colocando também à nossa disposição, à disposição de quem quiser, os cursos que ele vai dar, porque ele é mestre, ele é doutor, ele trabalha foi jornalista, inclusive da Jovem Pan, e doutor em Direito Constitucional, Criminologia. Eu sabia que estávamos necessitando de uma pessoa no nível de um Pavinato, ou então eu vou relembrar um outro que estava fazendo os seus vídeos, né, e teve o seu canal bloqueado por conta daquelas pessoas que se auto-intitulam os historiadores. Muitos deles sequer nós sabemos do currículo dele, né? O currículo, assim, o nível o grau que alcançaram, digamos, numa universidade, né? Se terminaram um curso do nível superior, então essas pessoas devem estar com muita raiva, estão, né? Inclusive, vi um vídeo de um cinegrafista, não é cineasta, né? E essa pessoa jamais escreveu um livro, mas se auto-intitulou professor e mestre, né? Vejam só, do cangaço. Por quê? Porque ele gravou vários vídeos e vários trabalhos conversando com ex-cangaceiros, né? E na mente dele, ele adquiriu muito conhecimento, ele é dono da história do cangaço, faz rotas para pessoas que também gostam e acham que o cangaço é cultura, né? Acham, não é o achismo mesmo, que o cangaço é cultura, e então ele, com raiva, digamos, do Rico Inglês, denunciou o canal do Rico Inglês, que é uma pessoa de largos conhecimentos, sociólogo, e então o Rico Inglês começou a perceber que a ideia que ele tinha do Virgulino, o cangaceiro Lampião, o rei do cangaço, não estava, aliás, em conformidade com a história, com os fatos, né? E então, por conta disso, houve ficou um clima acirrado e denunciaram o cangaço, o canal do Rico Inglês, o contraditório, um canal espetacular, né? E até que o meu não tem nada de espetacular, o meu canal é um simples, eu simplesmente estudo, leio e vou entendendo, e a minha linha
é bem diferente da linha daquelas pessoas que, inclusive, eu conheci. Vou mostrar aqui um livro, por exemplo, de uma pessoa que tem mais de 100 mil seguidores, Robério Santos. Escreveu sobre Volta Seca, que foi uma pessoa, um garoto, que entrou aos 11 anos de idade, né, no grupo de Lampião, do Virgulino, porque o Lampião ele tinha a capacidade de trazer para junto de si as pessoas com a mesma índole dele, né? Os matadores, os ladrões, e assim vai. Então, eu estava assistindo a uma eu vi uma live muito longa do Tiago Pavinato. O número da live é P339, né? E então ele também foi entrevistado por nada menos que Leda Negali, se não me engano é esse o nome, né? 465 mil visualizações, né? Também uma live com Carla Albuquerque, que é criminalista, né? E então estão discutindo a fundo agora como deve ser vista a história do cangaço. Num desses trabalhos do Tiago Pavinato, ele colocou uma frase que eu gosto bastante e fui procurar, porque eu já li em Machado de Assis, né? Está aqui no no capítulo 11, o menino é o pai do homem, né? Muito bem colocada a frase, lógico, que foi o Pavinato, né, que colocou isso, né, para mostrar que o Virgulino, desde cedo, ele já era astuto, já era maldoso, né? E então, aí eu fui pesquisar e lá vou eu procurar o livro, né, que eu tenho a coleção de Machado de Assis. O interessante é que o Brás Cubas, né? Deixa-me ver aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O autor Machado de Assis, ele começa a escrever o seu livro, aí ele vai falar sobre um morto. Como é que um morto pode falar a sua própria vida, né? Aí ele faz uma ligação. Machado de Assis era uma pessoa, né? Por isso que entrou na história da literatura mundial, né? Como é que um morto vai descrever sua própria morte depois de morto? É interessante, o livro é interessante, não é muito bom, porque falar sobre Machado de Assis precisa também que nós, ou quem for, né, falar, precisa ter um largo conhecimento. Eu já falei, inclusive, também em um conto que é La Sereníssima República, outro que eu aconselho, outro conto do Machado de Assis. Então, ele fala o seguinte: como que eu vou falar, se estou morto, como é que eu vou fazer a minha autobiografia? Né? E o Brás Cubas, ele queria ficar famoso, ele queria, então, ele queria, as palavras dele, ele queria fazer alguma coisa, um remédio, que ele deu o nome de emplastro Brás Cubas, era um remédio, né? E então, a frustração dele é porque ele queria ficar rico, milionário, não conseguiu, mas a história de Brás Cubas, cada um pode adquirir o livro, né? E vai ler, e é maravilhoso, é preciso ler, né? Então, eu, na minha modéstia, claro, né, quem sou eu para falar como um Pavinato, um mestre jurista, advogado, né, claro, e
jornalista. O currículo do Pavinato é um currículo que deixa qualquer um de boca aberta, né? Então, numa dessas lives, ele explica que ele parece-me que... É porque é muito longa a live, mas eu estou escutando outra vez, né? Assistindo, aliás, né? Aí parece-me que ele foi, digamos, chamado a ser... para participar, porque neste carnaval passado, o Lampião foi para as avenidas do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? E então as pessoas já começaram desde muito tempo, que já começam a endeusar o Virgulino. O Lampião torna-se herói, né? Aí o Pavinato vai desconstruir essa história, né? Conforme eu já havia falado antes, né? Em um outro canal que eu tinha, que eu perdi, né? Ele vai desconstruir, porque a história do Virgulino não é uma história para qualquer um contar. Do Lampião, o rei do cangaço, gente, envolve tudo, a sociologia, a política. Essa pessoa que está reclamando, ou tem pessoas aí que já escreveram livros e mais livros e vende, né? Tem até academia do cangaço, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Essa camisa daqui, que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui, né? Aqui, isso daqui é um grupo GCAP, estudo, né, do cangaço em Pernambuco. Eu fui convidada a participar desse grupo aqui, ó. Eu fui convidada, né? E foi a primeira reunião. Na segunda reunião, fizemos visita aí a alguns lugares, inclusive porque fomos conhecer, eu já conhecia, lógico, né? A penitenciária aqui de Recife, né? Que hoje é a Casa da Cultura, e nós fomos para lá para tentar descobrir algumas celas onde foram, algumas pessoas foram presas e ficaram em algumas celas. Hoje a gente não descobriu, não conseguiu saber qual foi a cela que fulano ficou, nós não descobrimos. Então, esse grupo daqui, que é de Pernambuco, eu fui expulsa. Fui convidada e fui convidada a entrar e fui convidada a sair. Agora esse grupo ainda existe, viu, gente? É aqui, Grupo de Estudos do Cangaço, né? Fui convidada e fui expulsa. Por quê? Porque determinadas coisas a gente tem que tentar analisar como deve ser. E não com as fantasias que existem. Por exemplo, num livro desses aqui, né? Inclusive aqui, o que eu acho mais estranho é o autor. Ele tem mais de 100 mil seguidores, né? Mas ele vai relatar o nascimento de Volta Seca. Ele vai contar até as dores do parto da mãe do Volta Seca. Gente, isso não é literatura, né? Isso é ficção, né? Então, avancemos um pouco, né? Eu sempre acreditei que precisava de pessoas com mais conhecimento para falar sobre o cangaço e não cometer alguns erros, que isso também aqui, no caso, né? Isso daqui, aproveitar uma foto de uma irmã de uma cangaceira, ex-cangaceira, e colocaram como sendo a Maria de Ideia. Vejam só, olha, esta daqui é uma Maria de Ideia e esta daqui é uma Maria Bonita. A gente vê logo que não é, né? Então, aqui eu tenho um outro livro que eu gosto, né? Esse autor é um autor que escreveu uma biografia, eu dei um dicionário biográfico, né, com nomes de não sei quantos mil cangaceiros, porque era assim, colocava Juriti, aí todos tinham alcunha. O Lampião, quando adotava alguma pessoa no cangaço, principalmente as crianças, os rapazotes, né?
que ele conseguia dominar, que ele era uma pessoa narcisista. Ele era pedófilo, ele era matador, estuprador, né? Ele era um psicopata, serial killer. Né? O Pavinato fala até nos castiçais, que ele colocava o Virgulino. Ele era uma pessoa de uma personalidade tão, assim, ele cometia coisas assim que assustam, né? Assustavam. O sertão, as pessoas tinham medo mesmo de quando sabia que tinha cangaceiro pela área, né? E o Virgulino passou por 7 estados do Nordeste do Brasil, né? Dos sertões, né? E então ele assustava mesmo, porque ele era aquele tipo que ele fazia as negociatas, né? Era agiota. Ele roubava, não trabalhava, mas ele juntava-se tanto aos bandidos, porque levava benefício para ele, porque vocês imaginem, saber que um fazendeiro que dava guarida ao Virgulino poderia ser por 2 motivos, ou mais motivos. Primeiro, porque o fazendeiro ou fazia o que o Virgulino queria, ou o Virgulino se vingava, né? Matava, tocava fogo nas fazendas, no gado, ele fazia essas coisas, tipo serial killer mesmo, né? Então, e tinha fazendeiro que também mantinha o Virgulino com o armamento, né? E se protegia, né? Protegiam as suas propriedades, né? Eram fazendeiros, eram também pessoas assim, como é que se pode dizer? Até mesmo existiu gente nas polícias que também faziam vista grossa para o Virgulino, porque o Virgulino era mentiroso, o Virgulino sabia enganar como todo psicopata, né? E então ninguém queria brigar com o Virgulino. Não é fácil, gente, não é fácil, gente, lidar com um psicopata. Um psicopata, ele tem todas as coisas que você puder imaginar na sua personalidade, é perversão, perversidade, né? Então, aqui também existiu o filme do Benjamin Abraão Boto, algumas fotos, né? Inclusive o Pavinato fala, né? Nessas questões assim, o Virgulino era muito narcisista, ele gostava, claro, do que é bom, porque para se aproximar de um governador, como ele fez isso no estado de Sergipe, ele não fez isso em Pernambuco, gente. Em Pernambuco, em Nazaré, ele foi expulso, né? Então, o Virgulino sai de Pernambuco, vai para o Ceará, chega lá, ele não era nada devoto do Padre Cícero, mas o Padre Cícero também se beneficiava com o Virgulino estando por ali. O Padre Cícero, ora, ele tinha que combinar com o Virgulino, porque ele sabia dos riscos que corria, né? E, ora, também ele queria que o Virgulino fosse embora, porque estava espantando, digamos, os romeiros, né? Os romeiros ficavam apavorados também, né? Porque o Virgulino, para matar, esfolar, para tirar o couro, para sangrar uma pessoa, isso daí era coisinha boba para ele. Ele gozava, era o gozo fálico do Virgulino, né? O Virgulino, ele não se acompanhava antes com mulheres. Aí, vamos lá. A Maria entra para o cangaço, ela vai entrar e o Virgulino antes dizia que mulher amolecia homem, né? Que mulher dava azar, né? Mas a gente já vai para outra área aí, que é da área da psicologia, da psicanálise, o porquê, né? Que eu vou falar isso depois, já falei em outros vídeos, mas a Maria vai propiciar o Virgulino, digamos, o Virgulino com a Maria, ele não vai sair do armário,
não é? Porque o Virgulino, ele era pedófilo, ele era uma pessoa homossexual, né? Mas a Maria era pano de fundo. E por que essa aproximação da Maria Déia, ou seja, Maria Bonita, depois do trabalho de Afrânio Peixoto, se não me engano, um livro, ou um filme que ia estrear no Rio de Janeiro, aí passaram a chamar a Maria Bonita, mas a Maria Bonita, quando foi chamada de Maria Bonita, ela já estava até morta, né? Então, essa questão do Virgulino permitir que a Maria ingressasse para o cangaço, a Maria já vai mostrando aí a face dela, a face invertida dela. Porque quando ela entra para o cangaço, ela vai ficar entre os homens, muito embora vá sentir-se a Maria do capitão, o Virgulino sempre quis ser capitão. Por quê? Por que capitão? Porque ele recebeu uma farda lá de Floro Bartolomeu, né, que era deputado, ele era baiano, deputado no Rio de Janeiro, foi para Fortaleza. Quando chegou lá no Juazeiro, né, aí a coluna Prestes vinha para combater, porque o sertão estava realmente abandonado, né? E então o Floro Bartolomeu manda chamar o Virgulino para receber uma patente de capitão. Que patente é essa? Uma patente fajuta, que ele não tinha nada de capitão, mas ele se sentia o capitão. Então, até morrer, era a Maria do Capitão, Maria Bonita não, que ele nem chamava Maria Bonita, ele chamava lá um outro nomezinho que eu estou esquecida agora, mas isso não tem problema, certo? Aí, então, a Maria vai ser a chefe, né? Das outras mulheres que, na sua maioria, entravam forçadas, entravam porque eles levavam a força, né? Algumas, como a Sila, não entrou à força. A Sila, que depois vai tornar-se, deixa eu ver, eu coloquei aqui, até tem um livro que diz Sila, de cangaceira ao estrelato, né? E então, essa pessoa vende bastante livro. Aí a Sila contou muita história, mas ninguém nunca analisou a história como deve ser. A história tem que ser analisada a partir do fato, certo? Então, o filme do Benjamin Abraão, ele foi apreendido por Getúlio Vargas, né? Mandou que acabasse com o cangaço, né? Certo? Então, aqui temos algumas figuras. Eu vou mostrar. Vejam, esta é uma das Marias, né? Essa daqui, ó. Aqui, eu creio que essa seja a legítima, e esse é o Virgulino, tá? Certo? Eu vou mostrar outra foto aqui, que diz que é a Maria, né? Aqui, ó. Nada a ver, né? Se você comparar. Por quê? Porque houve muitos jornalistas que pegavam, inclusive, e pegavam uma foto, essa é a Maria, eu vou mostrar uma outra Maria, né? Que não tem nada a ver. Essa daqui talvez seja a Maria também, a Maria Déia. Eu creio que seja, né? Mas essa daqui não tem nada a ver com a Maria Déia, né? Então, essa história, foi contada às avessas, né? E agora estamos aí com o Tiago Pavinato, e ele está sendo, além das qualidades que ele tem e a capacidade de interpretar, de analisar e de comparar a política, porque, gente, tem que se comparar, né? A pessoa que está reclamando que faz a rota do cangaço, chamou esse camarada com Pavinato, né? Ele teve a audácia de dizer que eu não fosse para Nazaré do Pico, terra do meu pai, né? Então, aí ele vai ficar com muita raiva realmente, né? Mas vejamos, quando o Virgulino foi abatido, né, que houve
as polícias cercaram o Virgulino ali no Angico, em Angico, Sergipe, né? Então, ficou aquela questão, aquela dúvida, quem matou o Virgulino? Quem matou, né? Claro que as polícias foram exatamente, estavam no encalço do Virgulino há muito tempo, inclusive familiares meus, né? Andavam atrás do Virgulino, né? Mas o Virgulino não era aquele camarada que dizem, aquele machão, não. Ele gostava de viver com a meninada. Por isso que eu digo, provavelmente, como que ele ia se saciar-se? Às vezes que ele saía, que ele estuprava jovens, senhoras, ele tinha raiva de mulheres que cortavam o cabelo. Aqui tem, eu vou apenas mostrar essa daqui, que não é a Maria, deixa eu ver se eu encontro a Maria aqui. E ela cortou o cabelo a Lagazzone, por isso que eu digo que a Maria era invertida. Era invertida, o Virgulino era invertido e a Maria também era invertida, porque eles se aproximaram, né? A Maria foi suporte para o Virgulino, para o machão Virgulino, mas ela nem sempre acompanhava o Virgulino. O Virgulino vivia mais na Caatinga, deixava a mulher lá, depois entra a Dadá. A Dadá nunca foi, o Pavinato disse que a Dadá foi sequestrada, não é verdadeiro isso, mas um dia depois ele vai aprofundar mais nessa questão. A Dadá não foi, digamos, sequestrada, ela já era família dos Ingrácias, de lá da Bahia, e ela era noiva, e esse noivo, ela entra em, digamos assim, em acordo com o Corisco, né? O Corisco frequentava a casa do pai dela, né? A Dadá era uma psicopata, mentirosa, todo psicopata é mentiroso, né? E ela, então, disse que era uma vida ruim, mas depois ela disse que se apaixonou pelo Corisco, pelo estuprador. Claro, o Corisco, um galeguinho, né? Aí ela seguiu, mas ela não foi sequestrada, ela foi estuprada, porque o Corisco deixou ela em condições de, digamos, usou a jovem, né, à época, eu acho que ela tinha 13, 14 anos de idade, né, usou e deixou ela doente na casa de uma tia dele para cuidar, né, dos ferimentos que ele provocou na hora do estupro nela, né? Imagina só. E depois ela ficava lá até que certo dia ela vai ao encontro dos cangaceiros, onde está o Virgulino, a Maria Deia, que entrou no cangaço por conta de uns bordados, porque o Virgulino, ele gostava dos bordados, eu tenho aqui, talvez eu encontre, né? Que o Virgulino, ele usava muita... Pronto, vou mostrar aqui. Ele gostava de usar florzinha, bordadinhos, essas coisas todinhas, que eu digo que ele foi quem criou a moda unigênero, né? Os homens e mulheres, eles eram atraídos, por quê? Por esse perfil do Virgulino, que ele leva todos a usarem aquele estilo de roupa, aquele estilo de chapéu com bastante estrelas, né? Aqui, certo? E ele rouba e depois ele vai colocar nos chapéus, nas roupas, na indumentária, nos rifles, nas cartucheiras, ele se enfeita demais. E ele vai... com isso, até o próprio Luiz Gonzaga queria entrar no cangaço. Luiz Gonzaga, o nosso cantor, né, famoso, né? O pai dele disse, não, respeita Januário, né? Que era o pai do Luiz Gonzaga. Mas ele atraía dessa forma a meninada, né, para segui-lo, né? E muitos entraram e quiseram sair, não saíam, porque eles matavam antes, tanto eles matavam aqueles cangaceiros que se rebelavam, inclusive Volta Seca, teve atrito
com o Virgulino, né? E o Corisco também. O Corisco, por quê? Por conta da Dadá. A Dadá também era uma psicopata e a Maria também era, né? Mas só que depois que entrava, não podia mais sair. O Pavinato está corretíssimo quando diz que, por exemplo, teve o caso de uma Lídia, né? Que o Zé Baiano, se não me engano, o Zé Baiano, o ferrador de mulheres, sabe que a Lídia está traindo ele, porque a Lídia não gostava do Zé Baiano, né? Aí o Zé Baiano, ele pega a Lídia e ele pendura numa árvore, certo? Ela passa a noite de cabeça para baixo, amarrada. No outro dia, ele, com pauladas, ele mata a mulher, né? Porque elas também não podiam mais sair. Elas eram assim, coitadas das que entrassem. Uma das que entrou querendo foi a Maria do capitão, que já era uma mulher separada do marido, já era cheia de problemas, certo? Ela entrou. A Durvinha também entrou porque ela se apaixonou pelo Virgínio. A Durvinha, inclusive a mãe da Lilinelli, que eu conheci, ela disse para mim, eu acho que mãe não gostava de pai, que era o Moreno. Mas quando um cangaceiro era morto, aí a mulher não podia mais sair e para não, digamos, entregar onde os cangaceiros estavam, o que que ocorria? Então, essas mulheres, elas eram mortas, né? Os homens também. E o Corisco passou mais de um ano que ele não se submetia às normas do psicopata Lampião, muito embora o Corisco, quem mandava mais nele era Dadá, né? O Corisco era um beberrão, né? Inclusive, quando eu falei isso, a neta, né, querendo, né, florear, né, e foi ela quem mandou eu sair do grupo, viu? Ela deu ordem do GCAP, olha o GCAP, eu acho que ainda está funcionando, né? Certo? Essa camisa ficou aqui porque eu guardo, tá? Porque determinadas coisas nós temos que estudar. Aí a fala porque não pode fazer uma comparação entre a política daquela época, entre a política atual. Gente, a corrupção sempre existiu, né? A gente sabe que isso vem desde, se você for estudar, vai lá para a Grécia, né? Que você já vê o que tinha, né? Cícero, Quíquero, né? Cícero tem né? O livro sobre Cícero. Quem quiser ler, leia. Ele, tem até um nomezinho. Cícero, ele deixou um trabalho aí, eu só estou esquecida do nome, que é até em latim. Então, a gente vai observar e depois você vai comparar. Felizmente, são poucos os psicopatas, né? Deve ser entre 1% e 2% no mundo, né? Do tipo do Virgulino, né? Mas temos muitos outros aí que são mais leves, os sociopatas. E então nós trazemos a história de lá e comparamos com a história do Hitler, com a história do Napoleão Bonaparte, com a história do Espartacus, com a história de Nero, né? E essas pessoas que ascendem na vida, teve alguns, o Nero já era de família, né, lá, eu não vou falar muito sobre o Nero não, agora que é muito longo, né? Mas, por exemplo, o Napoleão Bonaparte, depois que entrou no poder, que conseguiu o poder, o que é que ele fez, né? O Hitler, né? Então, o Lampião está aí, nós podemos encaixar dentro desses tipos, desse tipo de personalidade, da pessoa que tem a sua capacidade de viver enganando, matando, roubando, enganando, e às vezes chegando ao poder, né, mais alto,
escalão. O Virgulino, ele era acostumado, inclusive, a fazer negociatas, né? O que mais nós estamos assistindo no momento, né? No nosso momento atual, né? As negociatas. Eu estou no partido tal, eu estou em tal lugar, mas se tu me ofereceres mais, eu vou para lá. E o Lampião era assim, com alguns coronéis, não todos, né? Ele era assim com fazendeiros, né? Ele era agiota, ele emprestava dinheiro, ele fez amizade com o Petrus, se não me engano, Petrus, e o Petrus, né, agora não recordo bem o nome dele, mas quem quiser põe lá e vai ver na história, né? O Petrus pega dinheiro do Lampião, porque ele era agiota, e o Petrus comprou umas fazendas, gado, tudinho, só que o Petrus foi cair na besteira de enganar um sociopata, um psicopata, né? E o que aconteceu? Quando o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, descobre que está sendo enganado, ele simplesmente, o Lampião, o rei do cangaço, tocou fogo em 16 fazendas do Petrus. E ele não tocou fogo no Petrus porque não encontrou o Petrus, né? Outro que não morreu na mão do Virgulino foi o Floro Bartolomeu, que deu uma farda fajuta para Lampião e ele se auto-intitulou o capitão. Morreu como capitão, né? Mas por quê? Aí vamos falar sobre as estrelas do chapéu de Lampião. As estrelas. Eu estou aqui com este livro que eu escrevi, e aí eu mostro sobre as estrelas. Essas estrelas, gente, não tem nada a ver com símbolos de Salomão, do rei Salomão, é porque ele se dizia capitão. E capitão tinha esses distintivos, né? O capitão legítimo, o capitão das polícias, né? Seja militar, seja da aeronáutica, seja da marinha, né? Eles vão adquirindo, né? Vão ascendendo nas suas carreiras e vão sendo condecoradas. O Virgulino colocou logo um monte de estrela, né, no chapéu, dobrou o chapéu, né, que ficou famoso. Tem gente que diz, porque isso daí... não é este livro daqui não. Porque isso daqui... foi porque ele era religioso. Não tinha nada a ver com religiosidade. Quem já viu um psicopata religioso? Quem já viu um psicopata religioso? Outra coisa, ele não temia a Padre Cícero, não. Agora, ele deixou a família lá, a família dele, os irmãos, tudinho, porque sabia que lá... a família dele estava protegida, mas não é porque ele fosse rezar, fosse orar, essa coisa toda, não tem nada a ver com isso. Outra foto também, que eu desconfio bastante, que não seja do próprio Virgulino, essa daqui, ó. Essa daqui, essa pelo menos não pode ser a Maria Déia, não pode. Não tem como, não há semelhança, né? A não ser como eu digo. Só se tinha um Ivo Pitangui para fazer as plásticas, né? Na Maria, para ela ficar tão diferente. Esse eu creio que sim, que seja o Virgulino, né? Se bem que ele aqui está com o olho que não é o olho que ele tinha, dizem que era um leucoma, que eu não acredito que seja um leucoma. Isso daí foi uma bala que Davi Jurubeba, né, lá de Nazaré do Pico, Davi Jurubeba atirou e passou de raspão e queimou o olho do Virgulino, infeccionou e o olho dele ficou embranquiçado, mas não significa que tenha sido um leucoma, tampouco que tenha sido um espinho de Quipá. O espinho de Quipá, se tivesse penetrado no olho do Virgulino, ele teria perdido o líquido aquoso
não é? O olho, ele é cheio com o líquido aquoso que dá forma ao... E está aqui dentro na órbita, né? A órbita, né? E o nosso olho está muito bem protegido. Mas se o espinho de Quipá tivesse penetrado no olho do Virgulino, teria que ter sido, no mínimo, retirado com uma pinça, com anestésico, com alguma coisa aí, ou ele teria ficado com o olho cego, mas o olho sem o líquido aquoso ia ficar lá para dentro, cegava mesmo, mas que ele era cego, lógico, né? Mas ele não tinha o formato, né, do olho, teria perdido o líquido e secava, ressecava, né? Nem é secava, é ressecava, certo? Então, gente, é muita coisa para falar sobre o cangaço. Aqui falo sempre que quando fizeram aquele estudo nas cabeças do Virgulino, que foram para o Instituto Nina Rodrigues, ainda estudaram, usaram como é que se diz, a frenologia, né? Que era que vem da, como é que se diz, de Lombroso, né? Que era médico italiano, né? E então Lombroso achava que as pessoas que viviam no clima quente, que eram pessoas negras, principalmente racistas, muito racistas, o Lampião também era racista, né? E ele achava que as pessoas feias, desengonçadas, negras, eram pessoas com propensão ao crime. Porém, essa teoria foi por terra, né? Hoje em dia sabe-se que isso não existe, inclusive não se podia estudar o crânio do Virgulino, se é que era do Virgulino, né? Por quê? Porque misturaram tudo ali, os crânios, e ninguém sabe se era do Virgulino, se era da Maria. E como é que se estuda um crânio, né? Todo esfacelado, a massa encefálica já havia escorrido, descido, depois de ter sido submersa a cabeça, submersa em cal e sal, não havia mais como você saber nada da mente humana. Hoje em dia não, a gente sabe que se estuda e tem outros métodos. O método de Lombroso caiu por terra, o doutor Lamartine estudou e ainda deu uma lição de moral em mim, no Rico Inglês, né? O doutor Lamartine, vá dar uma melhorada, né? Já foi professor de universidade, imagina as besteiras que ele não fez dentro do Instituto Nina Rodrigues, né? Por isso o Instituto, eu creio que fechou, né? Porque utilizando aqueles métodos antigos, ainda do tempo de Lombroso, que foi a escola de Lombroso é de 1850, né? Aí vai empregar frenologia, estudar o tamanho, o formato da cabeça, né? Coisa que não existe mais e que hoje a psicologia, a medicina, os médicos, psiquiatras, né? Os psicólogos, né? Conforme eu falei, né? Estudam hoje com outra visão, né? Mas o doutor Lamartine insiste em estar na academia, lá em Salvador, Academia de Letras do Cangaço. Gente, olha, uma academia que tem isso aqui, esse aqui até que tem isso aqui. Aqui eu gosto até do livro do Valdir Moura, eu gosto, né? Apesar dessa foto aqui, ele dizer que era da Maria, que não é da Maria Bonita, né? Mas eu gosto, mas ele fez um trabalho muito bom também, que foi esse daqui, Jagunços, né? E outra coisa, também tem Renato Luiz Bandeira, que é o mesmo autor, né, desse dicionário, ele tem esse estudo aqui, né, que eu gosto também do livro, mas para aquela academia eu não entraria. Muito obrigada, nunca fui convidada não, fui convidada para o GCAP. Felizmente, na terceira reunião me expulsaram,
Mas agora eu quero ver o dono do canal aí, que faz a Rota do Cangaço, expulsar Pavinato, ou ter condições de falar com o Pavinato, conversar, olhar no olho de Pavinato, para Pavinato mostrar para ele que estudo digamos assim, de história não é ficção, não é ficção, certo? Mas graças a Deus começaram de lá no final e parece que, e depois desse desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, aí pronto, agora desabou tudo. Agora vamos contar a história conforme ocorreu. O Virgulino jamais foi herói. O Virgulino era um grande psicopata. E olhe, gente, a nação que cair na mão de um psicopata, a nação que cair nas mãos de um psicopata, eles deixam estrago, muito estrago mesmo. E não é fácil vencer o psicopata. Não é fácil. Para frente é que se anda. Ellen da Silva. Ellen da Silva, né? Estudem, leiam, adquiram o livro de Pavinato, porque eu estou entrando no curso do Pavinato. Eu quero aprender. Nunca é demais o aprendizado. E eu tenho certeza que o Pavinato vai nos mostrar muita coisa mesmo sobre o cangaço. Fazer o quê? Vamos recontar essa história, ok?